Na antiga aliança, o sacerdócio levítico, segundo a ordem de Arão, era composto de levitas e sacerdotes. Número capítulo 18, versículo 21 a 32, número capítulo 25, versículo 13. Já na nova aliança, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque possui reis e sacerdotes. Sacerdotes é todo o povo de Deus, a nação santa, a igreja de Cristo na terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 2. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quem são os sacerdotes reis? São pastores presidentes e pastores auxiliares que governam, que apacentam as igrejas de Cristo, assim como também presbíteros, dirigentes de congregações. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Além deles serem sacerdotes e reis, eles também são administradores do que é santo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. São também mordomos. Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Gênesis, capítulo 24 e versículo 2. Além de serem sacerdotes, há também alguns que são domésticos da fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Eles são também lavradores. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Quem não tem direito de comer dos dízimos e da oferta? De acordo com a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, Paulo ele diz: aquele que não quer trabalhar, que não coma. Não é o que não pode trabalhar, é aquele que se recusa a trabalhar. Ele não canta, ele não prega, ele não faz evangelismo, ele não faz parte de coral, ele não faz parte dos obreiros, ele não é líder de departamento, ele simplesmente é um crente de banco. Jesus, ele nos deixou o exemplo do trabalho quando ele disse no Evangelho de João: eu trabalho e o meu Pai também. Da mesma forma, o apóstolo Paulo deixou também o mesmo exemplo para que nós pudéssemos andar nas mesmas pisadas. Sedes meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Da mesma forma como nós temos um Deus trabalhador, o apóstolo Paulo também nos deixou o exemplo do trabalho. Não querer trabalhar, viver uma vida de vagabundagem, não condiz com a palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo recomenda que essas pessoas não devem comer do que é santo, não ter nenhuma parte nos dízimos e nas ofertas. Dízimo e as ofertas são para os trabalhadores da casa do Senhor.